Falando de experiência do cliente, né, a entrega final é cumprir com a promessa da marca. Quando eu começo a estruturar CS ou reestruturar um CS em alguma empresa, eu começo olhando para a persona. Porque eu preciso entender o que aquele cara quer resolver com o meu produto. Qual que é a expectativa dele? O que é a dor? O que encanta? O que supera? O que frustra? E além disso, não só da pessoa que comprou, né, que foi o decisor, e sim daquela pessoa que vai usar também no dia a dia. Mas no final do dia, só vale se a gente conseguir cumprir a promessa da marca, né? Olá, eu sou o Kaká. Olá, eu sou a Mari. E esse é o Start Growth Talks, o podcast que tem como objetivo ajudar você aí, empreendedor, você mesmo que está começando a nos ouvir ou nos assistir a chegar mais rápido no próximo nível. Ou seja, a gente traz conteúdos aqui com o objetivo de te abrir a mente para as oportunidades que você tem aí de potencializar o seu negócio para que ele cresça mais rápido, porque ele avance mais rápido. E hoje aqui a gente vai falar de um dos motores mais poderosos aí do crescimento orgânico, né? Que é transformar clientes em embaixadores, né? E a gente não tá falando só de satisfação, a gente tá falando de retenção, de engajamento, de relacionamento estratégico, indicação e tudo que envolve esse mundo do Customer Experience, né, Maria? Exatamente. Hoje a gente vai receber nada mais, nada menos que uma pessoa muito amiga, muito querida, uma relação longo prazo. É um prazer enorme para mim. Eu já falei para ela antes, né, que ia ser um prazer enorme gravar com ela. A gente vai receber uma pessoa que vocês vão conhecer através dos livros. Ela é autora. Atender, liderar, transformar. Exatamente. Quem quiser comprar tá na Amazon disponível, tá, galera? Bestseller. E aí, vamos falar então de CS, porque CS virou estratégico, né? CS virou concentração da experiência do cliente. E a experiência do cliente, ela traz outros pontos envolvidos, inclusive o crescimento da sua própria empresa. Então, quando você olha para isso, a Elaine, que é a nossa convidada de hoje, Elaine Mazon, ela tem nada mais que 20 anos de experiência nesse setor, um pouquinho mais, até ela não quer contar um pouco a idade dela, menina. Mas ela já construiu CS do zero, ela já estruturou empresas nessa área, ela já fez isso com startups, mas também fez isso com empresas multinacionais. E aí é uma das poucas brasileiras com a certificação internacional CXP. É isso mesmo, Elaine? CXP. Isso, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme para mim, realmente muito prazer. Gostoso gravar contigo. Obrigada, o prazer é todo meu. Estou feliz de estar aqui com vocês. Tantas pessoas, tantos empreendedores já participaram desse momento, né, deste podcast, e é uma honra estar aqui, e a nossa história, inclusive compartilhada no livro, né, contada no livro, Mari, vou contar um pouquinho também aqui, compartilhar com vocês. Que legal. E, Mari, a gente não falou duas coisas importantes da Elaine. A Elaine é mentora aqui no Start Growth, é mentora no Habitat Senai. Ela também é a founder, né? Eu quero que você fale um pouco o que é a CS Stories, né? Fala um pouco para nós do que você faz, Elaine, e como é que você ajuda, né, as empresas com o seu negócio também, para a galera te conhecer um pouco e saber a profundidade aí que você vai. Legal. A CS Stories é a minha consultoria, né? Eu atuo com mentoria, tanto de carreira para profissionais do mundo de atendimento ao cliente, de sucesso do cliente, quanto de empresas que estão querendo implantar sucesso do cliente ou que precisam resolver as questões de pós-vendas, né? Então, a CS Stories, ela nasceu depois de muitos anos de CLT, né, Mari? Mais que 25, mas é que os primeiros anos foram no escritório de contabilidade. E aí, no mundo de tecnologia, um pouquinho mais que 20 anos, né? Então, depois de uma carreira de muitos anos atuando com pós-vendas, com atendimento do mundo de tecnologia, que depois era, né, mais tradicional e que vem para esse mundo SaaS, eu entendi que fazia mais sentido para mim atuar com mais pessoas, conseguir atuar com mais empresas, conseguir extrapolar. E aí fiz o movimento
corajoso de sair ali do conforto do CLT para empreender. Então, a CS Stories tem esse objetivo de ajudar as empresas a entenderem o potencial da sua base de clientes, usando metodologias como o sucesso do cliente, como experiência do cliente, como motor de crescimento mesmo. E aí, falar de estratégia a partir de base de clientes é um pouco disruptivo, né? As empresas, elas olham muito para marketing e para vendas e elas precisam fazer isso, né? O motorzinho precisa funcionar e acaba que o pós-vendas ele fica um pouco para depois. E aí essa é a minha bandeira, assim, fica para depois, tá tudo bem, a gente sabe disso, tem um momento ideal para investir mais forte no pós-vendas, mas tem uma importância, uma estratégia que acaba sendo desperdiçada quando a gente não olha com carinho para isso. E é isso que eu quero com a CS Stories, levar esse método, levar esse olhar, essa estratégia para mais gente. Sim, e como vem startupeiro aqui, que a gente fala de forma grosseira, é um balde furado. Ele conquista muito bem muitos clientes ou tem uma atração muito boa, tem um CAC muito bom, é relevante no mercado, mas em algum determinado momento ele se esquece, né? Passou aquela curva do momento ideal de começar a trabalhar com o CS, de fazer com que o engajamento do próprio cliente traga novos clientes e traga uma performance para sua base. E aí é um momento que eu falo, tem que consultar com a Elaine, porque a Elaine, pelo menos em Curitiba, né, e Paraná, diria assim, todo mundo conhece ela. Sim. Você já trabalhou em várias empresas e fez transformações muito boas, então vamos trocar uma ideia, porque além de tudo ela é mentora, né, então Sim, aí já deixou a porta aberta. É tudo isso que ela falou aí, já que ela ajuda as empresas, que a gente quer saber, inclusive, qual que é o momento de começar, que é uma coisa que você trouxe aí, quando começa. Então, a gente vai falar um pouco sobre aqui hoje. E eu quero começar, Elaine, com uma pergunta, né? O que é, de fato, um CS organizado? Boa pergunta. É amplo, né? Mas quais são os elementos essenciais ali para uma operação de CS começar a se organizar? Sucesso do cliente, de fato, é amplo, né? O customer success é complexo, ele até assusta um pouquinho, né? E parece que distancia, às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender o que é. Mas se eu te falar que depois de atuar muitas vezes e repetidamente, eu entendo que tem 3 pilares fundamentais. Onboarding, que é receber bem os meus clientes. Adoção, que é garantir que de fato eles estão usando, garantir que de fato eles migraram da solução anterior que eles tinham para o meu produto, seja a solução anterior uma solução de um concorrente, seja o papel de pão, a planilha, o que ele fazia, né? E depois disso eu tenho a questão de ongoing, que é mais amplo, né, onde a gente tem retenção, a gente tem fidelização, a gente pode fazer expansão, a gente tem promoção da marca e tal. Mas esses 3 pilares, eles são importantíssimos. E se uma empresa precisasse escolher um só deles para começar, eu sugiro, faça um onboarding bem feito. Garanta que o cliente entenda como usar, que ele chegue no primeiro valor, que ele tenha percepção, fala, ai, legal, foi para isso que eu comprei, eu estou chegando no resultado que eu quero. Porque um cliente bem recebido, né? A gente tem muito termo técnico, né? Um cliente bem onboardado, bem recebido, que ele entendeu como usar, que ele conseguiu colocar com facilidade na rotina, ele vai ficar. Né? Enquanto aquele que não conseguiu perceber o primeiro valor, o que foi muito difícil, o que está muito longe da percepção de primeiro valor, ele acaba desistindo já nos primeiros meses, nas primeiras semanas, né, de uso. Então, o onboarding bem feito, ele é crucial. Você já matou uma das minhas perguntas, porque a gente sabe que startup tem uma estrutura muito enxuta. Então, se ela fosse priorizar esse processo todo, você indicaria entrar pelo onboarding. Então, comece olhando e estruturando um bom onboarding. Exatamente. Acho que tem um fator de atendimento que não dá para fugir, né? A gente tem que ter uma pessoa, um time. Às vezes começa com, né, uma pessoinha ali responsável pelo atendimento. E o atendimento ao cliente, ele tem que estar disponível, né? Eu tenho um produto, o cliente vai ter dúvida, vai ter dificuldade, ele vai levantar a mão, eu preciso atender. Então, o atendimento, ele é fundamental também. E o CS, né, o onboarding, ele corre paralelo. Às vezes a gente tenta, inclusive, colocar na mesma estrutura, né? A mesma pessoa que tira a dúvida é a pessoa que vai fazer o onboarding, que vai cuidar da carteira de clientes.
dá um conflitozinho, porque normalmente aquele que está ali no dia a dia atendendo, ele não consegue pensar com carinho na estratégia ou acompanhar esse cliente com mais atenção de uma forma proativa. Então eu diria assim, ó, tem uma estrutura mínima de atendimento e tem uma estrutura mínima de onboarding para começar. Garanta que você vai dar a mão para aquele cliente no passo a passo, no começo, para que ele consiga de fato usar teu produto. Boa. Legal. Elaine, eu quero trazer até uma visão, né? A gente, quando pensa aqui na Start Growth sobre a gente começa a estruturar ali a persona, a oferta, né? A gente começa a ver, né? A oferta é o produto, o que aquele produto entrega, tangível, intangível, estratégico para uma empresa, depende, né? Geralmente SaaS, que é o que a gente domina. Então o marketing, ele começa ali a pensar nessa persona, nessa estrutura e principalmente nos entregáveis. Então eu vendo um software, vendo um sistema, um SaaS, né? E eu gosto muito de pensar que o que eu vou entregar para esse cliente, né, para esse lead que vai se tornar cliente, né, eu vou entregar para ele uma transformação, ou seja, ele vai sair do ponto A que ele entrou, né, que é que nem você falou, a planilha, né, as questões ali de que era a vida dele antes, que é o ponto A, e vou levar ele para o ponto B, que é ele, digamos que o meu software ajude ele profissionalizar alguma área da empresa, melhorar, uma automação de marketing, ou seja esse mundo que a gente vive aí de negócios. E aí, na minha visão, quando a gente estrutura ali dentro do marketing, depois isso passa, a gente prepara ali o cliente para vendas vender e falar, você vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, e chega lá pro CS. Então, quando você fala de onboarding, você tá falando, até é uma dúvida minha, inclusive, isso, tá? Porque eu fico sempre pensando lá no CS que eu não entendo tanto CS. Eu só entendo a primeira ponta aqui na Start Go do marketing, né? Lógico que eu entendo um pouco de CS, mas enfim, sou bom nisso. A Mayra, que é boa de vendas, domina a área de vendas, né? E depois chega na sua área lá, que você é mentora da Start Growth, que é o CS. Então, o que é esse onboard? Esse onboard é um checklist dessas entregas tangíveis e intangíveis? Porque na minha cabeça sempre fica assim, eu como marketing quero que o cara saia do ponto A e vá para o ponto B, né? Só que quem faz isso é o CS. Isso faz parte do onboard ou é outra etapa que aí é um CS mais avançado? Como é que você vê isso? Nossa, essa conversa pode ficar filosófica. Assim que é bom. Vamos aprofundar. Assim, ó, falando de experiência do cliente, né? A entrega final é cumprir com a promessa da marca. Né? Então, a experiência do cliente olhando para a jornada toda é cumprir a promessa da marca. É mesmo, é profundo isso aqui. Que começou no marketing, que passou para o comercial, que vai chegar aqui em mim, em serviços, né? A gente pode chamar do que quiser a área de pós-vendas, mas no final do dia só vale se a gente conseguir cumprir a promessa da marca, né? E aí é muito interessante, porque quando eu começo a estruturar CS ou reestruturar um CS em alguma empresa, eu começo olhando para a persona. Porque eu preciso entender o que aquele cara quer resolver com o meu produto. Qual que é a expectativa dele? O que é a dor? O que encanta? O que supera? O que frustra? E além disso, não só da pessoa que comprou, né, que foi o decisor, e sim daquela pessoa que vai usar também no dia a dia. Então, não entender isso já causa uma primeira quebra, uma primeira frustração ali, né? E o que é o onboarding? É até curioso, assim, porque eu já cheguei em empresas que falavam, a gente já tem um onboarding estruturado. Uhum. E eu olhava e falava, o que é o onboarding? O cliente chega, ele tem um treinamento e aí tá tudo bem. Eu falei, gente, mas o onboarding não pode ser só o treinamento, né? Esse modelo de implantação e treinamento é um modelo antigo. A gente precisa entender o objetivo do cliente, tem que vir de vendas para CS. A gente precisa confirmar esse objetivo e setar expectativas no começo do onboarding. Aí sim, né, eu vou passar por um treinamento, por uma orientação, vou acompanhar o primeiro passo dos clientes e vou conduzir ele até a primeira percepção de valor. E a primeira percepção de valor é difícil. Assim, parece um conceito simples, né? Uhum. Mas é difícil de fazer o empreendedor entender. Porque assim, não, mas o cliente ele precisa cadastrar, ou precisa baixar tarefas, ou ele precisa usar e aí tá tudo bem. Cara, ele não comprou para cadastrar nada, ou comprou para baixar tarefa, ou para dar check aqui. Ele comprou por um outro objetivo. Qual era esse objetivo?
que ele quer fazer? Ele quer fazer uma gestão mais adequada, ele quer reduzir custo, ele quer melhorar a eficiência, ele quer aumentar lucro. O que ele queria com isso? É mais ou menos aquela história da academia, né? Você não paga academia, né? Ninguém quer comprar uma academia ou ir na academia ou pagar a academia. A galera quer a barriga tanquinho. Então, você tá falando da barriga tanquinho, que é o que ele quer, Sim. que é o objetivo. Sim. E aí eu já tive discussões com empreendedores nesse sentido, assim, não, mas se ele não fizer o cadastro, ele não baixar as tarefas, ele não chega lá. Falei, tudo bem, gente, mas ele não comprou pra isso. Mas ele isso não é comprou pra chegar lá. transformação. Isso! A gente precisa entender e precisa, inclusive, ajudar ele a comemorar com ele quando ele chega no primeiro valor. Ele precisa perceber o primeiro valor de forma muito clara. A partir do momento que percebeu o primeiro valor, esse cliente, inclusive, está apto para comprar mais de você. Mesmo no momento de onboarding. Que legal isso, né? Porque tem tudo a ver com vendas. Putz! Quando você tá no vendas e no marketing, você tá falando pra ele qual é a transformação que eu entrego pra você, o que mais você está querendo. E aí eu vou emendar com uma pergunta. O que mais você enxerga dentro dessas empresas? Que tipo de dores, quando você entra nelas, porque você já fez muitas, inclusive... Já fez grande, uma, pequena, né? Sim, já fez uma, inclusive, que eu estava atuando dentro e fez uma transformação muito legal, que está até hoje lá, implantada e seguida à risca, pelo que eu estou sabendo. Então, eles adoraram. Então, o que você encontra, Elaine, quando você entra nessa empresa e você encontra, assim, um movimento lá dentro? O que está pegando nessas startups, nesses empreendedores? Eu encontro algumas coisas que são bem clichês, e se são clichês é porque elas se repetem, né? Por isso que elas viram clichês, assim, ó. Eu encontro venda empurrada, assim, põe pra dentro e depois a gente dá um jeito. Só que no mundo SaaS, esse dar um jeito, às vezes custa muito caro, né? Eu encontro informações que não chegam do comercial, que não chegam no CS, que já causam, né? Já tem uma quebra de expectativa muito grande. Eu encontro ICP que não está adequado. Eu encontro produto que não cumpre promessa de marca. E aí fala, poxa, assim, existem momentos, a gente entende, né? Existem momentos que a empresa está ali validando seu ICP, validando o mercado, e aí vai trazer umas vendas meio tortinhas mesmo, e tá tudo bem, mas esse tá tudo bem, as pessoas todas, né? Tem que ser uma decisão de empresa. Sim. Estamos colocando para dentro para validar. Mas existe muita frustração das pessoas de pós-vendas, assim, poxa, o abacaxi tá aqui, agora eu tenho que lidar com isso, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que eu costumo fazer é esse alinhamento entre comercial e CS. Precisa chegar direitinho. Bastão tem que ser passado, né? Precisa estar redondinho, porque depois a gente resolve, às vezes a gente não resolve, e às vezes custa muito caro para resolver, e além disso você tira a empresa de um trilho, né? Porque aí, para resolver, para atender aquele clientão que foi interessante trazer para dentro de qualquer jeito, eu deixo de evoluir meu produto, eu coloco muita gente, o custo de servir fica muito grande, eu descuido de muitos outros aspectos da minha estrutura, e aí depois eu ainda tenho um dano de reputação, porque esse cara vai embora de qualquer jeito, vai falar mal de mim de qualquer jeito, e eu vou ter que lidar com isso. O LTV não funciona, a conta não fecha e... Isso, aí então pro fluxo de caixa às vezes é bom, né? Não, deixa que vem, porque a gente tá precisando desse fluxo de caixa. Mas quando você coloca, vai fazer no lápis ali, a conta não fecha, né? Então é bem importante, assim. E é uma coisa que a gente olha muito, é o churn, né, Mari? Muito. Aquela coisa, é CAC, LTV, churn, né? Tipo, principal. Depois a gente vai pros outros. Que caos, né? E eu pergunto, assim, para os empreendedores que estão vendo a gente, vocês vivem isso, já viveram isso, enxergam isso? Talvez esse seja um ponto bem crucial, assim, da nossa conversa, para olhar para dentro de casa e fazer uma reflexão. Tem isso aqui? Se tiver, você está precisando urgentemente dar uma pensada no CS, na experiência desse cliente que entra. E é qualquer área, né, Elaine? Teve um dia que a Elaine postou no LinkedIn, eu achei muito legal a história que ela contou sobre uma experiência que ela mesma teve no hotel, se eu não me engano. Gente, eu estou falando de SaaS aqui, né? Porque nossa experiência e da Elaine também no mundo da tecnologia. Mas isso serve para qualquer empresa, qualquer um que esteja aí ouvindo a gente. Como é que o seu cliente está se sentindo? Como que ele percebe o valor quando você entrega? Você só vende e vai embora? E pode ser produto, pode ser serviço, pode ser o que for. Cuidado com isso. E é interessante, Elaine, quando você fala, inclusive, essa dificuldade de enxergar isso, né? E tem uma das coisas que eu vejo que é uma dificuldade de enxergar, que é a diferença do que é um atendimento
E o que é o CS, né? Você explica um pouco essa diferença aí para os empreendedores entenderem. Você já comentou um pouquinho do que não é só aquele ensinar o sistema, né? Mas fala um pouco dessa diferença, dessa confusão, cara. Você tem CS? Tem? Não, você tem o atendimento, né? Que resolve problema, né? Qual que são os pilares? Você já deu alguns pilares ali do CS, mas como é que essa diferença se estrutura, né? Porque a empresa também precisa do atendimento. Sim, inclusive eu conto no livro sobre isso, né? Quando eu conheci o CS, eu falei, então não precisa mais de atendimento, o CS resolve tudo. Depois eu fui entender, eu falei, o CS não vai resolver se o atendimento não for eficiente. Então é uma confusão que o mercado ainda tem, que eu mesmo passei lá atrás, né? Mas assim, atendimento, Mari, vamos recorrer à nossa história lá. Nossa. Atendimento que a gente Abriu fazia. o baú agora. Headset na cabeça, esperando o cliente te ligar, esperando o chat pipocar na sua tela para você atender. Então, o atendimento ele é receptivo. Você espera o cliente te dizer, tô com dúvida, tô com problema, tô insatisfeito, e você reage àquilo. Tem seu valor, é super importante e tal, mas ele acaba... Nossa, você me fez lembrar agora quando a gente trabalhava... Gente, poucas pessoas sabem, mas eu e a Elaine trabalhávamos juntas no atendimento. Foi essa a experiência que eu conto que eu vim da área técnica. Foi do lado dela. Eu sentava aqui e a Elaine sentava aqui. Sim! Esperando o cliente ligar ou o cliente entrar no chat para fazer um pedido, uma dúvida, tirar alguma informação sobre o produto e a gente ajudava o cara a resolver. Isso. Só que o que acontece nesse modelo, né? Essa empresa, eu não sou muito boa de memória para números, tá? Mas essa empresa que a gente trabalhou talvez tivesse uma base de 4.000 clientes. Aqueles que viessem falar com a gente resolvia. E resolvia bem, né, Mari? Sim. Mas os outros a gente não sabia, porque eles não levantavam a mão. E a gente não sabia se ele estava usando, se ele não estava usando, se ele estava feliz, se ele estava triste e tal. Assim, talvez a gente pudesse saber quem estava ativo e inativo, porque a gente mandava o disquetinho pro cliente ativar, né? Eita, agora entregou realmente quando vocês começaram a trabalhar. Eu falei disquetinho, que era Windows 95, 4 disquetes para instalar. Alguém aí conhece disquete? A gente conheceu na prática. Se ele não ativasse, a gente cortava acesso. Era isso, a gente sabia então quem estava usando e quem não estava usando. Mas ficava muito reativo, né? O CS ele tem uma pegada diferente. Por quê? Porque eu não fico esperando. Eu conduzo esse cliente, eu pego ele na mão desde o começo. Elaine, mas eu não vou, né? Nem toda a operação vai ser super high-touch, que a gente fala, né? Personalizada, e eu vou fazer isso ali um a um com cada cliente. Tudo bem, mas você vai conduzir de alguma forma, com comunicação, por dentro do produto, com tech touch. Você vai acompanhar esse cliente passo a passo. Então, você acompanha ele no começo, você treina, você ajuda ele a implantar, você ajuda ele a chegar no primeiro valor. E aí, uma das coisas que as empresas fazem é assim, abandona o cliente depois do onboarding. Primeiro abandonava depois da venda, né? Agora abandona depois do onboarding. O CS... Boa! O CS, que de fato atua de forma estratégica, além disso, ele vai acompanhar a adoção, vai entender se o cliente já colocou na rotina, e depois ele vai se manter em contato com o cliente. Ele vai pensar em estratégias para conversar com esse cliente, coletar feedback, mostrar valor repetidamente. O cliente decide todo mês se ele paga ou não paga boleto, né? Então, todo mês ele tem que ver resultado. Ele tem que perceber o ROI. E você tem que pensar nessa gestão dessa carteira de clientes. Lembra o Key Account? Né? O cara que fazia o comercial, que cuidava da sua carteira de clientes, ele cuidava, ele mantinha um relacionamento porque ele queria vender. Então, ele cuidava daquela carteira mais ou menos, né? Ia nutrindo um pouco mais aquilo que ele sabia que vinha resultado, e alguns clientes ficavam ali do ladinho, que são só os clientes que estão pagando a manutenção para ele. O CS, ele tem como objetivo cuidar de todos os clientes e fazer com que todos os clientes percebam valor e que todos eles continuem pagando mensalidade. Então, no final do dia, a gente é medido por LTV. Né? Por quanto tempo esse cliente está pagando e quanto dinheiro ele está trazendo nesse contrato. Ou seja, o CS, muitas vezes, tem gente às vezes que fala, putz, é caro montar uma estrutura de CS, né? Ou seja, porque não está medindo LTV. Porque essa é a métrica principal do CS, Elaine, que você olha? No final do dia, o LTV, ele é a métrica final, assim. A gente tem N métricas, né? Mas para o empreendedor, para a gente conectar com o negócio, a gente fala de LTV. Legal.
Teve uma etapa da carreira da Elaine, né? A gente se relaciona desde, né, no início, mas você fez uma planilha que é a minha paixão, assim, toda vez, eu já comentei com ela dela. Essa planilha que você sempre vezes. fala que eu dela. nunca vi? Sim, é dela. Que Tem uma planilha é essa? planilha que você fez em uma das empresas. Eu nem sei se a gente pode citar o nome, então a gente não precisa, né? Tem uma carreira de várias empresas que você passou. Você fez uma planilha, inclusive, por que eu puxei ela? Porque quando você fala todos os clientes, tem um monte de empreendedores que eu tenho certeza que do outro lado estão assim, mas como é que eu vou fazer isso com todos os clientes? Isso não é atingível. E ela fez uma planilha manual, gente, vai lá no Excelzão, elaborada, que trazia indicadores, que traziam pontos críticos para alertar o CS de que aquele cliente deveria ser contactado. E isso diminui a fricção de quantidade de pessoas que você precisa ter dentro da estrutura de atendimento para atender todos os seus clientes. Então, você conseguia gerir muito bem uma carteira gigante de clientes, até mais de 4 mil que eu tinha lá, eu acho, e fazia isso de um jeito de gestão puro manual, mas que te dava uma gestão de uma visão muito massa. Eu amei aquela planilha. Inclusive, recentemente, nós estávamos fazendo mentoria com uma das startups e eu estava falando dela. Falei, fale com a Elaine que ela tem uma planilha milagrosa que te ajuda. É uma empresa que você mentora. E é uma que você está mentorando. Eu imagino que você está falando de Health Score, né? Exatamente. A gente sempre estrutura o Health Score identificando alguns pontos chaves de uso de produto, de satisfação, de suporte. Enfim, a gente identifica o que faz sentido para aquele negócio, atribui pesos para esses critérios e aí você consegue chegar no final e entender qual é a tua carteira, parte da tua carteira de clientes que está saudável, que está tudo bem, que basta mandar um relatório com o resultado no final do mês e eventualmente fazer uma reunião com ele e tal. E aqueles clientes que de fato que precisam de mais aproximação, de mais cuidado, de mais apoio, né? E que até podem estar críticos e precisam de um plano de recuperação. Fiz muitas vezes em planilha e ainda faço em planilha para definir a estratégia, para chegar nos critérios, para calibrar esses pesos, porque eles têm que fazer sentido para aquele negócio, né? Mas depois a gente evolui para dashboard, coloca em ferramentas, que chique. Agora pode ser uma IA, o mundo evoluiu, né? Mas trazendo aqui e traduzindo isso para quem está nos ouvindo ou vendo, Elaine, é mais ou menos, veja se é mais ou menos assim, porque a Mari já falou dessa planilha, só que eu não vi ela ainda, porque eu não consigo chegar às vezes ela no CS, né? Mas eu entendo que deve ser algo assim, né? Onde, digamos que eu tenho um sistema onde ele tem 4 coisas interessantes ali para serem usadas. Então, os clientes que estão usando, digamos, 4, esses aí são nessa lista de 4 mil clientes. Eu não preciso ficar ligando para esse cliente porque ele está falando ali com os 4. Agora, tem um cliente que só usa um módulo e meio, né? Uma coisa e meia desses 4, né? Esse cara pode dar churn. É mais ou menos esse o trabalho. É isso que você olha para elencar que esses aqui precisam de atendimento. Quantos estão nesse? Dos 4 mil clientes, 1.000 estão nesse. Então, eu preciso de um CS para atender esses 1.000, para falar com esses 1.000, ou não o CS, ou tudo que você falou que envolve ali, o que o CS trabalha para que esse cliente se envolva e use os outros módulos, porque ele está indo para o caminho da rua e não para o caminho do próxima invenção, a 5ª caixinha que a gente vai enviar. É isso, né? E eu quero... Pode ser essa linha de raciocínio, mas depende do objetivo de uso. Porque às vezes o teu cliente comprou para usar um dos 4. Só. E aí tá tudo bem, claro, tá tudo certo, mas eu preciso saber, né? Claro, e além... você tem que entrevistar, saber, documentar, anotar para aquilo ali vir uma estatística mais positiva do que negativa. É mais complexo. Tem nuances, né? E além disso, Cacá, assim, quando a gente olha só para uso, engajamento do produto, a gente tem um pilar dentro desse Health Score, né? A gente tem outros pilares. Tem os pilares de satisfação, né? CSAT, que é satisfação, NPS, que é a probabilidade de indicação. Então, a gente vai combinando coisas. Se ele está adimplente ou não, porque o churn pode começar silencioso, né? Ele vai deixando de pagar o boleto, ele atrasa uma vez, ele atrasa outra vez, né? E tem outras coisas, por exemplo, quanto que essa pessoa usa do meu suporte? De repente ele sumiu do suporte, ou de repente aumentou muito ali no suporte, está muito quente. Então você
percebe que ele está ficando mais crítico ou que ele está ficando mais desengajado. Então, matematicamente, você define esses critérios. Assim, não é infalível. Às vezes tem um cliente que está bem no Health Score e que, né, de repente chega lá e fala, como é que eu deixei passar isso? Mas tangibiliza a coisa, né? Mas ajuda a racionalizar. E aí, a partir disso, você pode fazer automação, você pode encarteirar esses clientes mais estratégicos com um profissional que vai cuidar daquela carteira. Eu achei fantástico isso. Assim... É lindo, esse negócio é apaixonante, porque se você vê, dali é isso que você falou, você parte para um monte de estratégia, tanto de vender na base, fazer upsell, quanto de pedir indicação, quanto de fazer campanhas, tudo vem dali, parece um coração para mim, assim, no visual, quando eu vi isso operando na prática, que eu tive o prazer de ver, que a Elaine me mostrou, eu olhei e falei, meu Deus, que puta de ferramenta, sabe? Sim. Potencial, assim. Tangibiliza, totalmente, né? Totalmente. E Elaine, trazendo para esse mundinho das startups, né? Mundinho, desculpa até pejorativo, mas assim, esse mundo das startups que estão iniciando. Porque, né, quando a gente fala de CS, a gente já vai, nossa, né? Estamos falando aqui de 4.000 clientes, 1.000 os exemplos que a gente usou aqui. Mas eu fico pensando dentro da sua fala aí, naquele cliente que quer começar ou está começando, que tem uma pessoa que atende. Essa pessoa também pode ser CS, que características que você acha que são diferentes para esse cara que vai começar, para essa startup que vai falar, legal, vou começar aqui o CS, né? E eu preciso de um cara que atenda, um cara que também faça o CS, faz os dois. Como é que é esse começo para essa startup começar a estruturar esse pensamento para chegar nessa planilha, para ir para esses passos maiores que a gente tá falando aqui? Claro. Característica do profissional que atende como suporte. Normalmente ele é um cara mais técnico, mais objetivo, que vai ter uma interlocução melhor com o produto, inclusive, né? Para levar o que está quebrando, o que está de problema, devolver para cliente e tudo mais. Ele tem a parte de relacionamento, né? Mas o skill técnico tende a falar um pouco mais alto. No CS, o skill técnico ele é um pouco mais baixo. Eu não preciso, claro, tem que conhecer o mercado, conhecer o produto, mas o skill de relacionamento e a estratégia daquele mercado de negócio tem que ser mais alta. Porque eu vou falar de ROI com o empreendedor. Eu vou falar de retorno sobre o investimento. Eu tenho que conseguir entender do mercado dele, do negócio dele, inclusive acompanhar o que está acontecendo nesse mercado para eu manter uma conversa. Cara mais comercial, né, Mari, da sua área aí, né? Porque o meu perfil de CS, ele é de reter, ele é de fidelizar, mas ele é reter, fidelizar para também expandir, para também fazer promoção da marca, para cumprir todos os pilares, né? Um negócio SaaS, ele tem o pilar de aquisição, ele tem o pilar de retenção e de expansão. E o CS, ele consegue apoiar em todos esses pilares, né? Então, retenção é óbvio, né? Todo CS vai cuidar da sua base, digo, para proteger a receita. Mas ele pode duplar com o marketing para fazer promoção da marca, para entender quem são os clientes ali que estão prontos para um case, para participar, né? Perfeito. Para indicar um programa de indicações e tal. E ele também sabe quem são os clientes que estão em ponto de comprar mais. Estão satisfeitos, estão, né? E podem receber as minhas próximas ofertas aqui também. Então, a gente consegue contribuir em todos os pilares. Se for desenvolvido esse racional estratégico, né? Se não for só um CS na caixinha lá. Sim. Só cuidando de churn. Sim. E assim, eu tô falando pra caramba aqui, mas só pra eu concluir, Mari, mas o marketing tem que se conectar com o CS nesse aspecto que você falou. Ainda eu acho importantíssimo isso, puxando um pouco aqui pro marketing, porque para mim, muitos dos cases a gente pode construir junto com o CS, porque às vezes o CS não tá pensando, né, ou até tá construir case, é claro, mas o marketing é que quer usar mais isso como prova social, como um gatilho mental de prova social ali, né? E quem constrói é o CS. Aí eu sempre tenho essa visão, né? Você acha que é isso também? Sim. Quem mantém esse relacionamento, quem sabe do resultado, o CS tem muito disso, né? Acho um crime quando a gente, por exemplo, quer expandir na base de clientes e o comercial faz uma campanha sem aproximar de CS, sem entender o momento, né? Sem olhar para esse health score, e aí aborda o cliente que não está pronto, aborda o cliente que está irritado, aborda o cliente que está no momento errado, e aí você acaba desperdiçando uma oportunidade, queimando ali uma operação e um resultado, porque não fez o trabalho de aproximar as áreas.
Eu costumo fazer uma analogia, Cacá. Assim, imagina uma grande engrenagem e o CS encaixa nessa engrenagem. Uma engrenagem pequenininha, mas que ela encaixa ali e flui, faz a coisa fluir melhor. Entre comercial, entre produto, entre marketing, a gente consegue ter essa interlocução com todas as áreas. E é por isso e por outras que o CS muitas vezes é responsável pelo upsell. Muitas empresas colocam na área a operação de vendas na base e aí fora dela a operação de aquisição de clientes novos. Então existe também essa possibilidade, é uma questão estratégica. A empresa decide como ela quer seguir desse formato. Né? E aí, mas eu vou quebrar toda essa nossa conversa de novo, porque eu quero voltar um pouquinho para as startups. E aí, Elaine, qual é o momento certo? Qual é o momento que o startupeiro tem que parar e pensar? Agora está na hora de eu montar uma estrutura um pouco mais, né, definida, um pouco mais clara sobre a experiência do cliente. Como é que você indicaria isso para a galera? Como responder isso sem ser tendenciosa, né? Adoraria que fosse assim, né? O empreendedor já pensasse lá no dia zero, tenho que garantir o sucesso do meu cliente. O que é sucesso, né? Tem que garantir que eu vou entregar aquilo que eu vendi de maneira fácil, de maneira legal, cuidar desse cliente desde o dia zero. Esse é o sonho, né? O que acontece na prática? Acontece eu conquistar os primeiros clientes, às vezes ali o empreendedor e o sócio é que vão dando conta de vender, entregar, e aí chega mais uma pessoinha ali para ajudar um pouco na operação. E normalmente começa com esse atendimento mais receptivo, né? Mais reativo. O cliente demanda e a gente vai fazendo. Mas uma vez eu perguntei para uma pessoa... para Mari, inclusive, falei, Mari, por que é que o empreendedor demora tanto para despertar para CS? Né? A gente tem quantas startups que né, a gente aborda, ainda não é momento, eu sei que preciso, mas ainda não, porque precisa doer. Né? Quando começa a doer, o que dói? Dói quando o cliente começa a reclamar e aquela reclamação começa a ficar muito grande, começa a espalhar no mercado, então começa a doer a minha reputação. Às vezes dói churn, né? E tem um sinal muito interessante, assim, que mesmo em times pequenos, às vezes a cultura já está um pouco... a cultura não, o atrito entre as áreas já está um pouco... Né? Aquele ruído, aquele desconforto, começa assim... produto brigar com o comercial que vendeu errado e aí o marketing brigar com o comercial porque tá entregando lead e o vendas não venda, o CS porque não tá entregando a venda certa, tá tudo errado. E o financeiro reclamando que só tá baixando. E o churn. Ninguém nunca viveu isso, né? Nunca ninguém viveu isso. Imagina, a gente quase não vê. Então, nos primeiros sinais, tá na hora de alinhar essa estratégia. Tá na hora de olhar para a entrega de serviço. E aí faz total sentido a gente começar com o CS, mesmo que seja só fazendo um onboarding bem feito. Depois que eu garantir um onboarding bem feito, essa construção, passo para adoção, depois eu vou pensando nessas estratégias de gestão de carteira. Então começa devagar, mas começa já com essa mentalidade de olhar para a esteira inteira desse cliente, garantir uma entrada e um acompanhamento enquanto ele é cliente, sabe? Acho que são esses os sinais, assim. Sim. Boa. E o que me vem aqui, né? O CS é um grande motor de crescimento de empresas, né? Elaine, você já viveu em negócios, já trabalhou, já mentora ou mentorou empresas onde o CS vende mais que marketing e vendas? Sim. já passei por uma empresa onde... muito do faturamento mensal, muito mesmo, assim, acima de 50% do faturamento vinha da base de clientes, tá? Uau. Essa empresa passou por uma redefinição de produto, né? O mercado mudou e aí, enquanto a empresa estava ali ajustando o produto e entendendo de volta o mercado, ela tinha essa base de clientes que continuava comprando dela, continuava fomentando. Então, a gente conseguia, pelo cuidado... pela estratégia de aproximação, trazer receita enquanto o comercial não conseguia vender porque o novo produto não estava bem definido ainda. Uau! E é um super case, eu inclusive cito esse case no livro também, é um super case. Ok, não é ideal que a base de clientes fomente mais dinheiro do que vendas. A gente precisa dos dois pilares funcionando, a gente sabe disso.
mas sustentou o negócio num período crítico. E isso é importantíssimo. Se não tivesse um cuidado com essa base de clientes, essa empresa provavelmente teria falido nesse momento. Esse equilíbrio que você comentou é muito importante. Não desequilibrar, né, a estrutura também. A área comercial precisa trazer novos clientes. Sim. É necessidade. A área comercial existe para isso. Comercial e marketing, né? Sim. Da atração e depois o fechamento. Mas o CS tem um poder enorme, né? Fazendo isso também no upsell e mantendo uma base. Nossa, que case legal. Eu acho... E ao mesmo tempo, Mari, no longo prazo, uma grande base de clientes estruturado pagando recorrente, ela traz um montante muito interessante de dinheiro. A gente já viveu isso também, né? É Numa muito interessante. multinacional, onde a base de cliente tinha uma equipe, quantas pessoas? Acho que eram umas 60 pessoas vendendo para isso. Só para base de cliente. Então, isso também é real. E para vocês, assim, o farm fica onde? O farm? Eu já vivi todas as estruturas, eu acho. Por isso que a pergunta é pra vocês, né? Vocês duas. O farm fica onde? Porque eu já vi o farm nos dois lugares. Eu gosto do farm dentro da estrutura de CS, duplando com comercial. Porque aí o farm tem esse cuidado, né? Ele tem esse viés de cuidar da base de clientes e não fazer movimentos muito desastrados. Então, eu prefiro neste modelo. Mas também já vivi um modelo que uma CS que foi desenvolvendo um skill muito grande ali de relacionamento e que as vendas aconteciam de uma maneira consultiva, ela foi roubada para a estrutura comercial para fazer farm a partir da estrutura comercial. Então, ela tinha esse skill de cuidar bastante daquilo que ela estava fazendo, né? De conversar com o CS, de olhar para os indicadores, ela entendia, olhar para um painel 360 do cliente, entendia o que ela podia abordar, o que não podia abordar. Então, independente da estratégia, porque é estratégia, né? Não tem certo e errado, o importante é que o profissional ele consiga entender o contexto do cliente e ele tenha esse cuidado, né? Esse relacionamento. Exato. E eu concordo. O farmer tem que estar alinhado com isso. E esse é o melhor dos mundos. Ele sair de dentro do CS e vir para a área comercial. Porque dele já vem com toda essa bagagem. Além da bagagem, ele também tem esse viés do cuidado que a Elaine está falando, do nascimento ali, da onde ele veio estruturado. E aí, quando vem para o comercial, ele não tem só aquela agressividade de vender. Ele sabe que ele precisa vender, porque aí se torna uma das metas dele, inclusive, mas ele sabe que ele precisa cuidar muito bem dessa base para que essa venda aconteça. Então, é uma coisa um pouquinho diferente de quando você coloca alguém para poder traz cliente. E aí a agressividade é muito maior. Então, até o próprio perfil ali desequilibra um pouquinho nesse sentido, assim. O farmer é muito legal. Então, e aí mais uma dúvida também, assim. Dúvida que eu vejo por aí, só observo, né? Porque é da área aí de CS, né? Tá. E o farm vende pra base. E o CS vende pra base. Qual que é o momento de ter um ou ter outro? E quais são as diferenças quando existem os dois? Aí é uma questão de estratégia da empresa mesmo, né? Então, se eu tenho uma carteira de clientes, eu como CS tenho uma carteira de clientes e a minha responsabilidade é expandir, eu posso atuar nessa carteira sem um farmer. Então, eu faço o relacionamento, eu cuido dessa base, eu tenho como objetivo fazer a retenção e a expansão da carteira. Não tem conflito de interesse. Agora, se eu duplo com um farmer, independente dele estar dentro de CS ou no comercial, o meu trabalho como CS é identificar a oportunidade e passar a bola para o farmer. É como daí o CS ele fica com tipo um SDR pro farmer, né? Exatamente, uma qualificação. Levantando, qualificou, falou, farmer, pega aí que tô chutando essa pra você que esse cara tem potencial, esse cliente aqui vai comprar. Tanto Olha que tem legal. empresas, e nessa estratégia aqui, tem empresas que remuneram as duas pontas. Exato. Remuneram um percentual para o CS por ele ter feito a qualificação, que a gente está chamando aqui, Sim. e o farmer por ele ter vendido lá. Exato. Olha só. Já vivenciei esse modelo também, funciona super bem. Super bem. Que legal, meu Deus, como a hora voa, gente. Mas vamos lá, né? Vamos continuar, Mari. Vai pra próxima aí, Mari. Bora Senão eu pra fico aqui. próxima Quais são as estratégias, na sua opinião? Aquelas mais assertivas, assim, aquelas eficazes que você já viu ou que você já implantou dentro de empresas para fazer, seja a fidelização do cliente ou seja para vender mais através dessa base e reter esse cara. Bem ampla essa pergunta, né, Mari?
o que eu percebo muito é que as empresas ainda não têm maturidade de levar os clientes até o primeiro valor. Então, já tem uma estrutura de onboarding, mas não garante a entrega de primeiro valor e acaba passando esse cliente para frente, né? Ele encarteirado, com gestão de carteira ou sem carteira, e deixa esse cliente solto. Então, uma estratégia que é bem certeira é você entender qual é o primeiro valor e conduzir o cliente até essa percepção. Tá? Não é tão fácil nem tão óbvio, é um trabalho assim de construção, né? Com o time a gente tende a achar que o cliente está usando uma coisinha aqui ou outra ali, ele chegou no primeiro valor, não é isso. Então essa construção de entendimento e essa condução até o primeiro valor, que às vezes inclusive mantém o cliente na régua de onboarding um pouquinho mais, ela é bem interessante nessa retenção de onboarding. E a gente sabe inclusive que o churn, normalmente ele acontece, ele acontece com maior incidência em período de onboarding por esse motivo. Tá? Então, acho que essa é uma... Ele não recebeu o que foi vendido, ou porque seja... ele não percebeu. Não percebeu aquela entrega. Ele não então, começa lá de novo, estamos falando lá da jornada do cliente desde o lá marketing. No marketing. Lá na hora que ele, aprendizado e descoberta, ele aprendeu ou descobriu algo que não tem a ver que vai chegar no CS meio torto. Olha o desafio de comunicação entre áreas aí. Sim. Nossa, eu amo isso, né? A gente já conversa sobre isso, né? Porque olha a confusão que é isso se você não organiza na ponta, né? E a gente tende a dar um cansaço no cliente, né? Ele chega e aí ele descobre que para chegar no que ele precisa, ele tem que cadastrar um monte de coisa e importar um monte de coisa. E a importação quebra e vai para a área técnica e volta e não depende dele. Cansa no período e não chega lá. Então, assim, a gente precisa conduzir muito bem conduzidas essas questões mais técnicas e precisa estar de olho nessa percepção de valor. Calma, né? Vamos superar a parte de cadastro porque você quer a gestão disso, né? Você quer o resultado, você quer... Tá vendo aqui? Agora a gente já consegue te mostrar o ROI. Então, assim, essa condução, por isso que eu falei que ela não é tão óbvia. E eu também não consigo te dar uma receita, né? Porque depende do negócio, depende do objetivo de uso, depende do contexto. Então, acho que essa é uma estratégia bem importante, assim. Que mais que eu poderia trazer aqui para vocês? Vejo muitas empresas desistindo do NPS. E eu acho um problema também, tá? Ah, mas é que só um pedacinho da minha base responde NPS. Gente, mesmo que seja só um pedacinho da base, a gente tem uma voz de cliente ativa, dizendo o que gosta e o que não gosta. E normalmente, pode ser, né, se bem trabalhado, esse pedacinho da base estatisticamente representa uma percepção de base, né? E eu consigo ali usar a voz do cliente para melhorar o meu negócio, para entregar valor, para entender quem são os meus promotores, para fazer grandes ações também. Então, quando eu entro numa estrutura que já tem uma carteira de clientes, uma das primeiras coisas que eu costumo fazer é montar um health score, porque eu preciso entender qual é a saúde dessa carteira. A partir dessa estruturação desse health score, e identificando quais ações possíveis, né, as emergenciais e tal, mas gosto de ir agregando essas informações. Poxa, às vezes não tem o NPS, como é que você integra no Health Score? Deixa de lado, mas aí vai estruturando esse Health Score, esse NPS e vai integrando essas informações para que você tenha uma voz de fato ativa, sabe? E eu já vi muitas empresas com NPS, mas que não fazem nada com o NPS. Que também é um problema. O resultado dele, tipo, não monitora. Não olha, não monitora e não dá a percepção do que está acontecendo. Então, não adianta nada também, né? Não adianta nada também, né? Ali, na pergunta extra do NPS, tem muita informação legal, inclusive para inovar, né? Sim. Para corrigir processos, para muitas coisas, né? Então, por trás do número, tem informação rica. E hoje em dia, vamos combinar que quando a gente começava a fazer pesquisa lá atrás, dava uma trabalheira, né? Um planilhão, um monte de informações, você tinha que ler um a um, e agora o que eu faço? Eu trato cliente por cliente. Como é que eu estratifico isso? Hoje em dia, com inteligência artificial, é muito fácil você entender o que tem ali e você direcionar as ações. Não dá, assim, de fato, acho uma pena empresas que preferem não ouvir o cliente. É triste isso, né? E aí, Elaine, eu acho que pra gente fechar aqui com uma última pergunta, porque a hora voa e esse papo tá ótimo, técnico, profundo, né? Tá bem legal. Muitas empresas, Elaine, essa base, né? Essa base de clientes que a gente tá falando, uma das visões é transformar ela numa comunidade. Né? Uma comunidade que indica, que goste, que participe, né? Ou seja, isso é até o plus
do CS, né? Como é que você vê isso, né? E que ideias que também você daria aqui para os nossos empreendedores, juntando uma coisa com outra, né? Para que eles também pensassem no que essa comunidade, o que essa base, né? Numa visão de comunidade pode trazer de benefícios para a empresa. Como é que você vê isso? Bacana. Este é o tipo de exemplo onde CS dupla muito bem com marketing, né? Onde você consegue, de fato, identificar quem são os teus clientes que estão dispostos a falar bem de você ou te trazer feedbacks para contribuição, de fato, para o negócio. Às vezes você abre comunidades usando ferramentas, portais, plataformas, e o cliente posta uma dúvida e um outro vem ali e resolve. Ou alguém posta uma crítica, o outro vem ali e defende, né? Então, você consegue fazer com que a tua base de clientes trabalhe a teu favor, né? E a partir das comunidades dá para fazer muitas coisas, né? Eventos, promoção de marca. Então, acho que marketing tem mais propriedade para atuar com as comunidades do que CS, mas CS tem propensão de identificar os clientes e direcionar para as comunidades, né? Não faz o menor sentido você entender que 50% da tua base está doente, reclamando, insatisfeito, e você colocar lá todo mundo junto, né? Denegrindo o seu negócio, né? Aliás, vai dar problema, denegrindo o seu negócio, né? Então tem que ter um certo cuidado, entender o momento, entender a condução. Existem profissionais qualificados para fazer a gestão de comunidades também, né? Então, de volta, o CS, assim, ele atua muito junto, né? Sim, total. Eu já vi o caos na Terra de empresas que fizeram isso sem fazer essa pré-qualificação da base. E aí juntaram todo mundo dentro de uma comunidade, e essa comunidade, ao invés de incentivar o uso, a melhoria contínua, eles começaram a sair dessa empresa porque um levantou a mão e falou: eu tô indo embora, porque isso daqui tá um caos, eu não gosto mais dessa empresa, porque ela está errando muito comigo e eu estou indo embora. Quem vai comigo, eu vou para qual empresa X, concorrente, e aí esse concorrente ainda vai fazer uma promoção para nós, para quem quiser sair dessa empresa e ir para aquela, vamos comigo. Já vi isso oficialmente, assim, eu vi isso rolando e falei, gente, que caos, que besteira que fizeram. Ou seja, uniram numa única comunidade, num grupo, enfim, essas pessoas que não estavam satisfeitas, não estavam defendendo nada ali a marca. Pelo contrário. E aí todas elas debandaram e a empresa acabou perdendo um monte de cliente. Então, olha o risco aí, gente. Esse é o famoso tiro no pé para criar comunidade. Literalmente. Que é consequência de não fazer uma gestão da carteira de clientes. Óbvio. Não pode fazer isso. E muitas vezes é um marketing desavisado querendo fazer uma campanha sem conversar com o CS. Perfeito, trabalhando as suas caixinhas, né? Todo mundo cuidando do seu silo, né? Sem alinhamento. É isso aí. Que legal. Nossa, gente, dá pra ficar mais horas aqui, Nossa, né? eu anotei um monte de coisa aqui. Você quer fazer um resumão? Não, faz você, que você que anota melhor. Você que é a moça do papel que anota. Eu sou visual. Eu anoto um monte de coisa aqui. O pessoal sempre me vê anotando mesmo. Mas, assim, muito legal. A Elaine trouxe muito o conceito do... A gente começou falando do momento ideal, e ela comentou agora, né, qual é o momento ideal. Então, quando tiver sinais de churn, quando tiver sinais de problemas, né, relacionados da sua base com o objetivo que a sua empresa ou a sua marca quer entregar, valor agregado, simplesmente para e vai construir essa base aqui de uma experiência do cliente, que é super válido. Começa lendo o livro da Elaine. Exato, e leia o livro da Elaine, gente. E aí você falou bastante sobre os pilares, que eu gostei bastante também, para poder dar de dica para os empreendedores, que tem os 3 pilares aí, o onboarding, a adoção e o ongoing, mas que se tivesse que priorizar, já que, né, temos poucas ferramentas, temos poucos recursos, startup é assim mesmo, ok, prioriza o onboarding, para que você possa ter um bem-vindo bem estruturado e o cliente fique satisfeito e continue com aquela percepção de valor quando ele entra e que foi vendido, foi encantado lá no marketing e no comercial. Sim. E isso acontece muito, né? Ele é encantado, de repente chega na instalação, ele fala, gente, mas foi isso que eu comprei?
Ou ele é encantado e aí o CS tem que levar ele... Como é que é, Elaine, que você falou? Levar para essa realização desse primeiro... Valor, percepção de primeiro valor. Primeira percepção de valor, que é esse onboarding. Exato. Tem esse objetivo, né? Conduzir para a primeira percepção de valor. E o que me chama muito a atenção é que tudo que a gente rodeou, né, tateou de informações, para mim, a comunicação entre áreas, ele se eleva, ela se posiciona, assim. Porque se você não se comunicar, se você não tiver uma integração entre lideranças de áreas, ou até mesmo quando não tem líderes, mas, né? Estamos todo mundo com um chapéu aqui de operação, você olhar para isso, porque essa comunicação, se ela estiver errada, ou ela vir errada, ou você continuar com ela achando que é só o pedacinho seu, da sua estrutura, tá tudo errado. Então, imaginem como esse guarda-chuva de comunicação precisa ser bem estruturado, assim. Que desafio gigante, que legal. Que o mais básico é, a persona é do marketing, de vendas e de CS, do Exato. produto. A oferta é do marketing, é da vendas e é do CS. Né? As objeções é do marketing, de vendas e é do CS. Todo mundo conhecendo o Health Score, isso, que eu amo, que é a planilha linda, maravilhosa. Ele podia postar uma planilha dessa de exemplo, assim, né? Dentro do canal e do YouTube aqui com a gente. E aí deixar de exemplo para as pessoas olharem. CS Stories lá, aí, ó, pra gente já direcionar pra galera Isso, a gente baixar. pode mandar um link para lá. Perfeito. Ou vamos fazer em parceria com o Start Growth, com a mentora, né? Escritora de livros, a gente já traz pra cá também, já produz. Ou já podemos fazer um bate-bola. Já vamos fazer esse onboard todo, transformar em livro também. Então é isso, gente. É muita coisa, mas é uma coisa muito gostosa. Que legal, que lindo trabalho. É muito Elaine. importante, né? E Elaine, pra gente ir finalizando aqui então, que a gente faz 6 perguntas pra todo mundo que vem aqui, passa por essa mesa de reunião aqui, que muitos negócios a gente constrói aqui. E a gente quer ajudar esses empreendedores também com algumas ideias, né? Então, que livro que é o livro importante da sua carreira e que você indica, assim, pra esses empreendedores se conectarem, sem contar o seu? Perfeito. Eu gosto muito do livro do Lincoln Murphy, que é a Bíblia do CS, tá? Por quê? Porque esse livro é um livro assim que ele foi lançado faz muito tempo, então as pessoas até podem achar, não, mas ficou no passado. E ele é um livro que não fala como aplicar, mas ele fala por quê das coisas. Ele traz as leis de CS, ele fala uma linguagem de negócio. Né? Como é que eu conecto com o pilar de aquisição, de expansão? Por que é importante manter esse relacionamento tão próximo com o cliente? Qual que é o impacto financeiro, positivo ou negativo? Todas as métricas estão nele, então eu acho que é muito importante assim, para o empreendedor entender o quanto cuidar da base de clientes é estratégico para o negócio dele. Então eu continuo indicando o livro, para mim ainda é uma grande referência, sabe? Legal. E influência ou inspiração? Quem é a pessoa que te inspira? Poxa vida. Eu vou falar do Gilmar, tá? O Gilmar eu trabalhei 17 anos com ele, né? Nossa, uma vida. Gilmar, pra quem não sabe, né? Co-founder aqui da Start Growth também, Exato. que trabalhou com a Elaine, né? Gilmar Pertile. Então, o Gilmar foi um mentor para mim como primeira liderança, foi me desenvolvendo, mas ele desenvolveu o olhar de negócios, né? Então, se hoje eu consigo conversar com empreendedores e entender um pouquinho mais, é porque ele tinha paciência de sentar e falar, vem cá. É assim que funciona, né? Às vezes eu tava lá com um problemão no atendimento e super braba porque o comercial, porque... Blá, blá, blá. Ele falou, vem cá, vem entender a estratégia. Só pra vocês vem entenderem, o o comercial era eu. Super brava com o comercial. A gente brigava bastante, né? Muito. No modelo de negócio bem antigo, né? E você não era casada com o Gilmar, né? Mas, Olha... Mas de fato é, assim, tanto que eu cito o Gilmar no livro, porque ele foi e ainda é uma grande referência, uma grande inspiração. Depois disso eu tive outros mentores, né, inclusive neste momento de empreendedora também, super jovenzinha aqui como empreendedora, tenho um mentor também, mas eu ainda guardo com muito carinho o que eu aprendi naquela época. Que legal. Elaine, se você pudesse voltar lá atrás e dar um conselho para você, que conselho você daria? Conselho para mim, como empreendedora, talvez seja... Não precisa estar 100% pronto para começar, né? A gente precisa aprender com o negócio, aprender fazendo, aprender com o cliente. Acho que esse é um conselho, porque eu protelei
para começar a empreender por achar que não estava no momento ideal, né? Mas agora, empreendendo, eu entendo que não, né, a gente é uma construção, é um processo, e o momento ideal talvez nunca chegue, o formato ideal é sempre o próximo, né? A gente está sempre procurando se aperfeiçoar. E também, hoje, eu consigo entender mais a cabeça do empreendedor, inclusive ser mais resiliente no momento de validação do ICP, no momento de validação do mercado, no momento que o fluxo de caixa, sim, é importante, né? Então, eu acho que tem muito de desenvolver, desenvolver essa visão de negócio e entender que você tem que equilibrar pratinhos mesmo, né? Uhum. E acho que você já quase respondeu a próxima pergunta, que é a questão da habilidade essencial. O que você imagina que é uma habilidade essencial para empreendedor? Acho que manter motivação é importante, né? Ambição, manter motivação. Tem altos e baixos, tem desafios. Nada te prepara, mesmo depois de 20 e tantos anos no CLT, conversando com muitos empreendedores, trabalhando do lado deles, sentado do lado de muitos diretores, nada te prepara para o momento de empreender, onde você cuida de todo o processo. Né, onde você tem que entender toda a régua, toda a jornada, cuidar do marketing, do comercial, da entrega, idealizar todas essas coisas. Então, precisa buscar muita informação, precisa ser muito resiliente, né? Acho que não tem uma dica, uma bala de prata, não é isso, né? E resiliência faz parte do negócio também, né? Persistência, resiliência, acho que acaba virando clichê, e é clichê porque faz sentido. Com certeza. Porque é comum. Porque é isso mesmo. Elaine, networking para você, como é que você olha networking? Fundamental. No momento de empreender, eu entendo assim, eu senti o empreendedorismo como uma jornada solitária em alguns momentos. A decisão é sua. No final do dia, você, né, a ideia é sua, a concepção é sua. Por mais que você tenha pessoas perto, te ajudando e algumas querendo contribuir, às vezes você sente assim, poxa, essa decisão, ela tem que ser a minha decisão no final do dia, né? Então, ela pode ser um pouco solitária. Mas, ao mesmo tempo, o networking, ele te salva em muitos momentos, né? Uma ideia aqui, um café com uma pessoa ali, alguém que te traz uma indicação. Aliás, eu ainda estou no momento que é a minha rede que traz os negócios para mim, né? Uma indicação porque te conhece, porque confia no teu trabalho. A sua base de clientes, seu networking, né? Sim, os seus clientes. Então, é tão importante, né? E também é importante para continuar te trazendo insights, te levar para o próximo passo, te mostrar que tem outras possibilidades no mercado, que tem outras saídas. Acho que a gente precisa oxigenar, precisa trocar. Então, é super importante também. Eu construí uma rede bem legal de networking e neste momento, assim, eu valorizo ainda mais o quanto é importante ter essas pessoas perto de mim, sabe? Bem legal. E, para finalizar, qual é o filme ou uma série que você indicaria para os empreendedores que estão assistindo o nosso podcast? Olha, eu sou bem aleatória na hora de assistir séries e filmes, tá? E às vezes é aquele momento, né, de desestressar. Mas teve um filme que eu assisti que me marcou, que chama Niad, não sei se é assim que pronuncia, que é a história de uma nadadora, que ela atravessa de Cuba, Flórida, a nado, 160 quilômetros, uma coisa assim, que eu li, né, que eu fiz a minha lição de casa aqui para trazer para vocês. Só que ela não consegue de primeira, nem de segunda. Então, né, já dando um spoiler, é muita persistência, é muita resiliência, ela se coloca em risco, ela tem uma equipe de apoio, ela tem que se preparar. E a gente fica pensando, por quê? Né? Para quê? A família nem estava apoiando mais aquilo parecia uma loucura. Mas tem uma questão de propósito, né? Tem uma questão de decisão. E eu acho que o empreendedor tem muito isso, né? Quando ele decide fazer alguma coisa, quando ele tem um sonho grande, ele não desiste por nada. Ele tenta de diversas formas, ele acha caminhos, ele acha alternativas, ele consegue alguém no networking para ajudar. Ele dá um jeito, mas ele faz acontecer, né? Então, esse filme é para empreendedor. Normalmente, coisas relacionadas a esportes, a superação fazem sentido. E esse me pegou, assim. Esse faz sentido também. Legal.
Queremos mais empreendedores iguais a esse, no sentido de persistência, né? De Sim, fazer sim. acontecer, Eu quero se até reinventar. Até quero assistir esse filme aí, porque parece ser bem... É um documentário, deve ser, né? É um filme mesmo, filme? baseado numa história Nossa, real. mais legal ainda, daí Mas é super romantiza. interessante. Você fica ali junto, assim, sofrendo e torcendo junto e falando, sua louca, você vai mesmo fazer isso. É muito Aham, interessante, gente que gosta de assim. nadar, né, Mari? Só 160 quilômetros, imagina. Você é doido. O máximo que eu nadei foi 5, quase morri. Não me eu lembro tô bem quantos menos dias, que mas isso. foram dias e noites ali nessa travessia. Meu Deus. Muito bem, chegamos ao final desse episódio, infelizmente. Mas eu Que quero de rápido. novo agradecer essa garota, porque, né, amiga, parceira de longas datas. Obrigada mesmo pelo carinho, Elaine, por ter dedicado esse tempo para falar com todas esse monte de dicas que deram aqui para os empreendedores. E esse canal é exatamente para isso, né? Para ajudar esses empreendedores que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando, a criar suas estratégias melhor, a cuidar do seu negócio de uma maneira mais saudável. Então, eu queria encerrar falando sobre, né, de uma forma geral, o relacionamento com o cliente. Que não é só um pós-venda, né? É um pré-crescimento, é um desenvolvimento, é uma forma de você plantar dentro da própria casa, dentro de pessoas que já te reconhecem, dentro dos promotores que você falou, dentro de uma comunidade. Então, quanto não tem de negócios dentro disso? Então, como a Elaine mostrou aqui, reter é crescer também. Encantar é escalar. Então, espero que esse episódio te ajude a colocar os olhos de volta em quem já confiou em você e já faz deles a melhor vitrine da sua startup, a melhor vitrine do seu negócio. Obrigada pela atenção. É, isso aí. E acho que o livro da Elaine fala bem aqui, né? Atender, liderar e transformar, né? Então, e o transformar aqui é querer transformar, né, Mari? O líder tem que querer atender bem, tem que liderar essa transformação, né? Então, acho que é uma mensagem bem legal que esse bate-papo trouxe para nós aqui, Elaine. Gratidão pelo seu tempo, pela sua fala, por essa troca de conhecimento, né? E acho que a gente encerra aqui o Start Growth Talk. Elaine, quer deixar uma mensagem aí? Quer falar alguma coisa da CS Stories? Como é que quer deixar uma última fala aí? Claro. Quero agradecer, né, esse convite tão especial de vocês, foi uma conversa tão gostosa. Obrigada pela oportunidade. A Mari encerrou lindamente aqui, né, trazendo todo o potencial que existe em cuidar dessa base de clientes, independente do nome, chame de CS, CX, de qualquer coisa que você queira, mas cuide, né, use as metodologias ao seu favor. Espero ter contribuído, né? Para mim, às vezes parece repetição, mas eu sei que tem gente chegando no tema agora, então eu espero ter contribuído minimamente. Com certeza contribuiu, não tenha dúvida. Eu compartilho bastante no LinkedIn, então se as pessoas quiserem me acompanhar no Elaine Mazon no LinkedIn. Mazon com 2 Es. Mazon Isso. com 2 Es, exatamente. E tem o canal da csstories.com.br também no Instagram, onde a gente também compartilha. Então será um prazer, né, ajudar, trocar. Eu atendo mentorias, eu troco bastante, faço parte do conselho consultivo do Habitat Senai, então várias startups estão ali também. Gosto bastante dessa troca e perceber que você consegue contribuir de verdade com as empresas, né, com os negócios, com as pessoas, é aquilo que mais me move. Uma Então delícia, é muito né? legal essas trocas também, eu fico super disponível. Nos move. Uhum. Né? E é Eu isso amo. aí, empreendedor. E você, gostou? Você curtiu? Achou que os assuntos aqui conseguem te ajudar? Ficou com alguma dúvida também? Pô, aonde você tiver, nos canais que você esteja ouvindo ou falando, deve ter um local para comentar. Se não tiver, vai lá no YouTube, procura esse podcast, né? E comenta, deixa uma mensagem aqui para nós, para a Elaine, com uma sua dúvida. Nosso objetivo aqui com esse conteúdo é te ajudar a chegar mais rápido no próximo nível. E pode ter ficado uma dúvida aí sobre a importância, sobre como a gente falou aqui sobre como começar o CS, como ir. Então, se ficou qualquer dúvida, traz aqui pra gente, que vai ser um prazer ou a gente responder rapidamente aqui, ou talvez criar até um tópico pra gente falar sobre isso. Então, mais uma vez, obrigado pela sua audiência e compartilha, transforma esse conteúdo em como você quiser aí pra te ajudar também. Muito obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais.